Então, irmãos, para abrirmos esta nossa reflexão, vamos fazer a nossa prece. Convidamos a todos, então, a fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecendo por essa oportunidade que estamos vivendo de passar esses momentos juntos, rogando que o Divino Amigo, nosso Mestre, e os amigos espirituais que com ele trabalham, que possam abrir os nossos campos de entendimento, de compreensão, e onde quer que estejamos cada um de nós, que possam eles nos atender, nos amparar. E assim, nesse espírito, agradecidos elevados, estamos abrindo os trabalhos desta noite. Que assim seja. Então, irmãos, com muita alegria, estamos trazendo aqui para a nossa reflexão este tema, o amor e a instrução, que é, na realidade, um tema muito conhecido de nós espíritas, que praticamente desde a primeira vez em que ingressamos no centro espírita, nós escutamos que é por estes dois meios que um espírito evolui, que um espírito cresce, desenvolvendo a moralidade e a intelectualidade. Então é um pouquinho sobre isto, numa reflexão simples, mas que esperamos possa ser útil, que vamos trazê-la então aos irmãos nesta noite. Então, essa frase tão famosa que é corretamente atribuída ao Espírito Emmanuel, guia do médium Chico Xavier, e que está na questão 204 do livro O Consolador. Então é daí que surge essa metáfora tão interessante das duas asas que são necessárias para que o espírito, metaforicamente, consiga levantar voo, alçar este voo até as grandes alturas da evolução espiritual. Então, essa questão diz o seguinte: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral sem os valores intelectuais? E a resposta é que não basta os valores morais sem os intelectuais, né? Assim como não bastam os intelectuais sem os morais. A resposta de Emmanuel diz: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Né? Então, essa figura das asas é muito interessante, porque quando nós imaginamos uma ave só com uma das asas crescida, desenvolvida e a outra curta, nessas condições, essa ave não pode levantar voo só com uma asa desenvolvida. Para o equilíbrio do voo, para o equilíbrio da elevação, é indispensável que as duas asas estejam desenvolvidas na mesma proporção, com a mesma força. Né? Então, a importância de trabalharmos essas duas vertentes. Mesmo recordando que
num mundo imperfeito como o nosso, ainda de provas e expiações, a nossa doutrina espírita veio para trazer um equilíbrio, porque o nosso mundo já, desde pelo menos os últimos 4 ou 5 séculos, ele tem tido exclusivamente ou majoritariamente a preocupação somente com o desenvolvimento da intelectualidade, e no nosso atual século isso parece estar mais forte do que nunca. A gente costumava brincar na época em que se podia viajar, né? Agora, nesse período de pandemia, as viagens estão bem limitadas, mas nós costumávamos dizer, brincando, que quando se ia a Porto Alegre uma vez por semana, a cada semana que nós entrássemos lá, nós iríamos ver em alguma esquina mais uma faculdade nova, né? Porque o mundo realmente privilegia demais a intelectualidade, ou talvez não seja demais, mas falta privilegiar na mesma proporção a moralidade. Os pais que têm filhos, as mais das vezes, só investem na parte intelectual dos seus filhos e deixam a parte moral em segundo plano. Se preocupam que os filhos não sejam analfabetos intelectuais, mas muitos deixam de ensinar aos seus filhos os rudimentos da espiritualidade, os fundamentos da religiosidade. E quando esse filho cresce e alcança a maioridade, é um analfabeto espiritual. É um conceito importante também que precisamos ter em mente, porque se há uma idade certa para alfabetizar, há também uma idade certa para transmitir às crianças os fundamentos da espiritualidade. O grande erro de pensar que não se deve ensinar às crianças a religiosidade e que depois que ela for adulta que escolha, não vai ter condições de escolher uma religião se não aprende no momento certo os fundamentos básicos da espiritualidade. A importância do evangelho no lar, a importância da prece em família, a importância de contar histórias de conteúdo moral aos nossos filhos, a importância da evangelização nas casas espíritas. Então, a nossa doutrina veio para trazer esse equilíbrio ao mundo. A doutrina espírita, que é a terceira revelação, que veio para restaurar os ensinamentos do Mestre Jesus em sua pureza, veio ela para injetar o sentimento, injetar o amor, injetar a moralidade nesse nosso mundo tão vazio ainda, esses valores tão importantes. Mas precisamos desenvolver os dois, sim. A questão 204 foi feita nesses termos, seguramente porque deveria haver, naquela época, quem pensasse que bastasse só trabalhar os valores morais, que isso seria suficiente para a evolução espiritual, quando na verdade não. Não podemos chegar no outro extremo oposto, é preciso o equilíbrio, sabendo que precisamos chegar num ponto em que o intelectual e o moral precisarão ter o mesmo desenvolvimento dentro de nós. E neste dia estaremos numa condição evolutiva, numa condição espiritual bem superior à que temos atualmente. Mas será que o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral
vêm no mesmo momento ou um deles precisa ser desenvolvido inicialmente, né? Essa a principal questão sobre a qual iremos conversar no desenvolvimento deste tema. E para introduzi-lo, optamos por trazer uma reportagem, apenas uma síntese de uma reportagem que nos chamou a atenção quando ela saiu no jornal El País, em julho de 2019, ou seja, há quase 2 anos atrás. Eu não tenho mais redes sociais, praticamente, não tenho mais um Facebook pessoal, nunca tive um Instagram, porque em certo momento eu me dei conta que perdia muito tempo concentrado em aspectos nada importantes da vida alheia nessa rede social, Facebook. Então saí dela e me mantenho só com outro nome, praticamente sem amigos e sem nenhum conteúdo, só para poder acessar as questões importantes do trabalho espírita. Mas tenho o hábito, talvez gostaria de ter um pouco menos, né, de ler os noticiários no celular, na internet, e um dos que eu acesso é o diário espanhol El País, que tem a sua versão em português, e essa reportagem realmente me chamou a atenção sobre essa pesquisa, este livro do historiador francês Christian Ingrao, sobre a quantidade de pessoas altamente desenvolvidas intelectualmente, mestres, doutores, a nata das universidades alemãs, que foi recrutada e que trabalhou na SS, que era a temível polícia de Adolf Hitler do regime nazista. O nome do livro é Crer e Destruir: os intelectuais na máquina de guerra da SS nazista. Né? E neste livro, então, este pesquisador francês analisa a trajetória e as experiências de 80, nada menos que 80 nazistas integrantes da SS, assassinos com doutorado, né? Dessa forma que ele se refere, juristas, economistas, filósofos, filólogos, historiadores, ocupando cargos nessa estrutura da morte do regime nazista. Alta intelectualidade e nada de moralidade. Como isso é possível? Chegar a este extremo? Não haver um imunizante contra o extremismo em pessoas de alta intelectualidade. E isso novamente estava acontecendo num momento histórico em que estamos vivendo do chamado ódio nas redes, da chamada polarização, e nós estamos vendo novamente pessoas com altíssima formação intelectual, mestres, doutores, a nata de muitas universidades, né? Claro que não todos, graças a Deus, alguns somente, defendendo teorias extremistas, espalhando notícias falsas, as chamadas fake news, sem nenhuma base de dados e nenhuma base científica. Ou seja, o quanto só o desenvolvimento intelectual não é um antídoto contra o extremismo, porque o que falta aí é o desenvolvimento moral, né? Mas qual a relação entre eles? É isso que precisamos nos concentrar, pensar sobre isso. E o Espírito Emmanuel, também no livro O Consolador, traz
uma contribuição para essa reflexão, para entendermos como puderam esses 80 intelectuais de altíssima formação científica prestarem-se a ocupar o cargo numa estrutura da morte como a SS nazista. Então, Emmanuel nos diz que da parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda, como foi o caso desses irmãos, que seguramente, ainda no plano espiritual ou já reencarnados, pela lei de causa e efeito, estão fazendo frente a esses erros acerbos, a esses crimes cometidos no bojo da Segunda Guerra Mundial. Na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Só intelectualidade sem moralidade, o risco de queda é muito grande. Lembrando agora de uma frase de Chico Xavier, o próprio médium que trabalhava com Emmanuel e que psicografou essas palavras, é do próprio Chico uma frase que diz que o excesso de moralidade, esse não gera problema nenhum, por assim dizer. Porque se intelectualidade sem a moralidade gera um risco muito grande de queda, se alguém vier a cair pela moralidade, no próprio motivo da queda já está o elemento para a pessoa se reerguer. É bem interessante essa frase de Chico, a qual está me vindo nesse momento. Não trouxe a referência, mas eu a tenho em outras lâminas, se alguém tiver interesse. Então, irmãos, o que o Livro dos Espíritos nos traz sobre essas questões que nos deixam tão perplexos, como este exemplo que nós trouxemos desses oficiais da Alemanha, do regime 1933-1945, né? Então, para entender este enigma, em O Livro dos Espíritos, na questão 780, Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta nós já sabemos por esses exemplos vários do passado e do presente. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre vem logo depois. Às vezes há um hiato muito grande de tempo entre a pessoa se desenvolver intelectualmente e conseguir começar a se desenvolver moralmente. E Kardec segue indagando como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral. Como pode a intelecção gerar a moralidade? Né? E os espíritos superiores nos trazem uma resposta que, depois que nós lermos, até parece bastante óbvia, porque o progresso intelectual torna compreensíveis o bem e o mal. A pessoa que se desenvolve intelectualmente aprende a diferenciar o bem do mal. O homem, desde então, pode escolher, adquire a capacidade do livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quando uma pessoa adquire a capacidade de diferenciar o bem do mal,
e dessa maneira alcança a liberdade de escolher entre um e outro. E tendo essa liberdade, escolhe o caminho do mal. E nisso nós temos outro tema de grande atenção no estudo espírita, que é o estudo da lei de causa e efeito, né? Se a pessoa faz essa escolha pelo caminho do mal, ela terá que fazer frente às consequências que essa escolha traz no âmbito da lei de causa e efeito. Mas, irmãos, nós vemos que essa temática do amor e da instrução está em todas as obras espíritas. Trouxemos ali essa questão de o livro dos Espíritos e agora um texto clássico aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, Advento do Espírito da Verdade. Espírito este que seria o próprio Mestre Jesus usando este nome, ou então algum espírito muito próximo dele em seu nome, né? Essa frase clássica aqui do nosso espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso me lembra até um entrade, que é um encontro de trabalhadores e estudantes da doutrina espírita, que é um evento clássico que a nossa UME Carazinho faz, né? E um dos temas foi Espíritas, amai-vos e espíritas, instruí-vos. O tema Espíritas, amai-vos foi trabalhado pelo querido irmão Isaías Claro, lá de São Paulo, e o tema Espíritas, instruí-vos pelo querido irmão Antônio Nascimento, hoje vice-presidente da Federação Espírita, né? No cristianismo encontram-se todas as verdades e são de origem humana os erros que neles se enraizavam. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E para nos tornarmos vencedores da impiedade, é preciso o desenvolvimento moral de nós mesmos, que nos dediquemos a esse desenvolvimento para alcançarmos a fibra, a nossa capacidade íntima de luta para tornarmos melhores os nossos irmãos e o próprio mundo. Mas para isso precisamos tornar melhores a nós mesmos. Mas trouxemos aqui, queridos irmãos, um trecho de uma obra maravilhosa de um autor que, com muita injustiça, muitos espíritas nunca leram, Leon Denis, e nós dizemos, não sabem o que estão perdendo. Essas obras maravilhosas de conteúdo moral para o nosso crescimento, não só intelectual, mas principalmente também esse crescimento moral no qual nós estamos atrasados, todos nós, como muitos aqui no planeta, já bem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda deixando a desejar na parte moral e por isso patinando aí em muitas reencarnações, mas esta é uma reencarnação diferente, somos espíritas, estamos tendo acesso a este conhecimento maravilhoso, divino, e se tivemos, e realmente tivemos várias e várias reencarnações até agora, essa é a mais importante. Essa reencarnação é um divisor de águas em nossa vida
que nem sabemos quanto tempo tem enquanto espíritos, mas é multimilenária, por ser a primeira reencarnação, salvo algum de nós que já tenha passado lá pela França, né, pela Europa, pelos Estados Unidos, ou quem sabe no Brasil, lá no século XIX, mas são muito poucos de nós já tivemos contato com a doutrina espírita em outra encarnação. Esta é a primeira. E por isso ser uma reencarnação divisora de águas, esta que estamos vivendo. Então, Leon Denis, este contemporâneo de Allan Kardec, mas um continuador, Leon Denis conheceu Allan Kardec, mas Kardec já era um senhor idoso, próximo da desencarnação, e Leon Denis um adolescente, mas se conheceram numa visita de Allan Kardec à cidade de Tours, que era a cidade de Leon Denis. Então, ninguém soube ser um continuador do codificador Allan Kardec, tanto quanto Leon Denis. E o problema do ser, do destino e da dor é uma de suas obras clássicas, talvez a sua obra mais importante. E esse trechinho aqui no capítulo 24 deste livro, que fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Vejam o título do capítulo, se isso não é, este título, praticamente um guia da reencarnação, porque nós estamos reencarnados justamente para a disciplina do pensamento e a reforma do nosso caráter. A importância deste capítulo nessa obra, para nós que estamos imbuídos deste trabalho de melhoria íntima. Então, Leon Denis, ao falar sobre o estudo moral, ele está falando do ponto que une, vejam, lá no Livro dos Espíritos foi nos dito, primeiro vem o conhecimento intelectual, para a partir do conhecimento intelectual poder vir o conhecimento moral, a moralidade. Mas qual é o ponto de união entre eles? O que faz a ponte entre a intelectualidade e a moralidade? O que faz a ligação entre a instrução e o amor? E é o que Leon Denis traz aqui nesse capítulo, é o estudo moral, que é quando nós começamos a usar a nossa intelectualidade para nos deter nos temas da alma, nos temas que são caros ao espírito. Quando começamos a focar a nossa intelectualidade nas grandes luzes do conhecimento divino, no Evangelho, quando passamos a praticar essa espécie de estudo preconizado aqui por Leon Denis, e não só por ele, porque nós sabemos, queridos irmãos, que o nosso estudo espírita não pode ficar só em uma palestra por semana. É muito bom, claro que é muito bom, mas é pouco. Não pode ficar só naquela hora por semana do grupo de estudos do Centro Espírita, não. O nosso estudo precisa ser diário. Ao lado desse estudo que fazemos coletivamente com os nossos irmãos, precisamos de momentos diários de estudos sozinhos e silenciosamente. E nem precisa ser muito tempo. Joana de Ângeles preconiza 20 minutos por dia. Mas, se não temos esses 20 minutos, que foram também os preconizados por Antônio Nascimento em sua palestra lá do nosso Entrade, eu nunca mais esqueci, mas depois disso eu fui estudar um texto maravilhoso do Papa João XXIII, um dos grandes papas da Igreja Católica, cardeal Ângelo Roncalli, que se tornou o João
XXIII, já idoso, foi Papa por apenas 5 anos e já veio a desencarnar. Então, João 23 escreveu um texto maravilhoso, os 10 mandamentos da serenidade. Acho que muitos de nós já ouvimos falar deste texto dele. E um dos 10 mandamentos é justamente esse, estudar um estudo moral, né? 10 minutinhos por dia. Então, se eu conseguir 20 como a Joana, ótimo. Se não, pelo menos 10 minutos para ler um bom texto, um texto de alta qualidade moral, um livro da codificação espírita, um livro de Leon Denis, um livro de Joana de Ângeles, qualquer um, psicografado por Chico Xavier, enfim, textos de boa qualidade para que nós alimentemos a alma. Então vejam o que diz Leon Denis, o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. A alimentação da mente, né? Melhoria dos pensamentos demanda também mudar a alimentação dos pensamentos. Se eu alimento os meus pensamentos só com Facebook, Instagram, WhatsApp, da Atena e coisas assim, né? Não tem como melhorar os pensamentos. Os pensamentos a gente alimenta com altos textos de excelente qualidade moral, como esses que nós citamos. E segue Leon Denis, é no silêncio que se elaboram as obras fortes. Precisamos desse tempo em silêncio no nosso cantinho. Nós vamos escolher a palavra, é brilhante, sim, mas degenera muitas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas, até mesmo entre irmãos espíritas, quando fora do trabalho, quando se encontram socialmente. Às vezes começam bem a conversa, mas vão passando os minutos, podem ir entrando os temas mundanos, os temas baixos, né? É preciso uma vigilância muito grande, mas a palavra falada, ela tem essa tendência de degenerar em coisas maléficas e com isso o pensamento se enfraquece e a alma fica vazia. Ao passo que no silêncio, no estudo, na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o em suas ondas. E se o estudante, nesses 10 ou 20 minutos por dia, se organiza e consegue fazer sempre no mesmo horário, acontece uma espécie de milagre nisso aí. A equipe espiritual consegue se organizar para estar junto com ele, como se organiza para estar conosco no Evangelho no Lar, como está conosco agora neste trabalho. E quando isso acontece, o milagre, a roda do pensador, do estudante, seres invisíveis que só querem inspirá-lo. E à meia luz das horas tranquilas, ou então na claridade discreta da lâmpada de trabalho, que melhor podem entrar em comunhão com ele. Então, quando nós nos dedicamos ao estudo moral, 10 ou 20 minutinhos por dia, no cantinho silencioso que nós escolhemos para nós, se tivermos essa disciplina e essa organização, seremos acompanhados de perto pelas equipes espirituais. Então, falamos da instrução, vamos falar algumas coisas sobre o amor para irmos caminhando para a nossa conclusão. São tantos textos maravilhosos sobre o amor neste livro, que é o nosso repositório, o nosso livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. São muitas e muitas mensagens lindíssimas dos amigos espirituais sobre
esse sentimento que é o sentimento máximo que estamos na Terra para desenvolver, como Jesus exemplificou completamente em sua estada entre nós. Então, aí nós temos a mensagem famosíssima do Espírito Lázaro, lá no item 8 do capítulo 11 do Evangelho, que fala sobre a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E então ele vai falar sobre a nossa evolução, a evolução de cada um de nós. Na sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado, o ponto máximo do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, das telenovelas, do YouTube, enfim, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor é um sol interior que se materializa numa verdadeira luz e não é por outra razão que o espírito superior nos chega sempre repleto de luz. Quem tem o dom da vidência, assim que o percebe nas reuniões mediúnicas, e assim é desde sempre que os santos, sempre retratados com aquela auréola de luz, a luz do amor é a luz que é a marca, a resplandecência em todo o ser espiritual, quando ele alcança essa capacidade, esse grau de desenvolvimento. Outra mensagem linda sobre o amor, também no capítulo 11, essa mensagem de Fénelon, que vai nos lembrar que todos nós temos a capacidade do amor, queridos irmãos. Todos nós. E quantos espíritas são preconceituosos quanto aqueles irmãos que estão no cárcere, trazendo frases infelizes, às vezes inspirados pela baixa espiritualidade desencarnada e encarnada em programas policiais, às vezes de baixo nível, e que dizem bandido bom é bandido morto, né? Não, bandido bom é bandido vivo e regenerado. É para isso que nós espíritas precisamos trabalhar. Então, quando nós vamos ver que essas palavras de Fénelon são a pura verdade, e quem trabalhou na execução penal sabe que não importa quem seja, quem esteja lá cumprindo pena, que sempre tem o amor por uma mãe, por uma companheira, por um filho, reconhecendo os prejuízos que, pela prática do crime, ele causou, e nós vemos isso nos exames criminológicos. Então, todo ser humano, absolutamente todo ser humano, os 80 carrascos da BSS de alta intelectualidade, qualquer um tem dentro de si a centelha desse fogo sagrado, que é o amor. Às vezes apagada, às vezes fraca, mas em todos ela é passível de desenvolvimento e será desenvolvida, porque todos nós estamos nessa caminhada evolutiva e todos nós estamos fadados à perfeição, nós chegaremos lá. Alguns mais cedo, outros mais tarde, porque isso só depende da escolha de cada espírito. Então, todos nós temos essa condição e essa capacidade. Quiçá este é o texto mais lindo de todos os tempos sobre o amor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine, ou seja, serei como algo que faz um barulho, parece algo, mas na verdade não tem
substância. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que quer dizer a mediunidade, que penetrasse todos os mistérios, ou seja, a ciência, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, a intelectualidade, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, tudo isso de nada me serviria. Para lembrar que o amor precisa se tornar para cada um de nós o sentimento gerador de cada um dos nossos pensamentos, de cada uma das nossas palavras, de cada um dos nossos atos. Precisamos aprender a tudo obrar, tudo fazer, movidos pelo amor, por esse sentimento que o Mestre Jesus veio nos ensinar, né? Porque sem amor não importa o que eu faça, mesmo que pareça grandioso, será falso, será sem substância, sem conteúdo. E por fim, outro belo texto, também do capítulo 11, uma mensagem do espírito Sanson, este é um contemporâneo de Kardec, com ele trabalhou na Sociedade Espírita de Paris e desencarnou numa condição maravilhosa. A desencarnação de Sanson é uma das primeiras relatadas lá na segunda parte de O Céu e o Inferno, como a desencarnação de um espírito feliz que foi capaz de se comunicar imediatamente, praticamente, durante os seus próprios atos fúnebres, já estava Sanson se comunicando mediunicamente, porque tudo isso tinha sido combinado na Sociedade de Paris, inclusive para fins das pesquisas daquele grupo tão estrelar comandado pelo codificador Allan Kardec. Então, nessa linda mensagem sobre o amor aqui, a abnegação, que é o amor que estamos invocando nas nossas conclusões, ele vai nos dizer que amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo, o maior conceito de justiça que a humanidade já viu e que, lamentavelmente, os códigos humanos ainda estão longe deles. Somente fazer para o outro aquilo que se gostaria que fosse feito para si e jamais fazer para o outro o que não se gostaria que fosse feito para si. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, como estão longe do amor esses que ficam defendendo nacionalismos, ficam defendendo a superioridade de certas nacionalidades sobre outras, que ficam defendendo a superioridade de certas classes sociais sobre outras, de certos tons de pele e elementos raciais sobre outros, como estão distantes do amor aqueles que não conseguem enxergar qualquer ser humano como seu irmão na grande família dos filhos de Deus. Então, esse amor, abnegação, é o amor que chega num ponto em que ele é capaz de procurar o sentido íntimo da dor do seu irmão e fazer de tudo o que está ao seu alcance para abrandá-la. E a boa notícia que Sanson nos traz, na mesma mensagem, é que nós estamos melhorando, não é, queridos irmãos? Se nessa encarnação já estamos conseguindo compreender esses princípios espíritas, se já estamos conseguindo compreender o cristianismo dessa maneira tão linda, como nunca tínhamos sido capazes de compreender
quando estávamos lá em outras encarnações, escravos de ritualismos, escravos de coisas exteriores, e Jesus não tocava o nosso coração, e agora está tocando, claro, temos as nossas dificuldades, quem sabe ainda não estamos conseguindo ser aquilo que gostaríamos de ser, mas estamos trabalhando, estamos conscientes, estamos fazendo a nossa parte. E Samson nos lembra que nós estamos melhorando. Ele diz: vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Que bom! Como será que eu era há 100 anos? Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Que bom, não é, meus irmãos? Essa marcha progressiva em que nós estamos inseridos, sempre melhorando, né? E a doutrina espírita vai nos ajudar a melhorar muito mais. Então, para irmos concluindo, algumas sugestões práticas, quem sabe, algumas dentre várias outras, não são as únicas, com certeza, mas algumas providências que podemos tomar para irmos nos ajustando à lei de amor. Então, a primeira delas, primeiro passo, aprender a tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar a quem nos ofende. Caridade, no Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão. Caridade não é esmola, mesmo que a esmola possa ser importante e está sendo muito importante nessa crise econômica que da pandemia nos trouxe. Mas a caridade vai muito mais além, pura e simplesmente, do que a ajuda material. Como disse a mãe de André Luiz, a André Luiz, no sonho que ele teve, que foi um desdobramento após o seu primeiro dia de trabalho nas câmaras de retificação, lá no livro Nosso Lar, ele se recolhe, dorme um sono, percebe-se como se estivesse sonhando num barco sobre águas lindíssimas, uma leve impressão de estar subindo, e quando chega na margem, André Luiz encontra a sua mãe, sabidamente um espírito bem mais evoluído, e as exortações que a mãe de André Luiz faz para ele naquele capítulo são lindíssimas sobre a importância da caridade moral, e ela vai lembrar que as fortunas de todos os milionários da Terra de todos os tempos, mesmo que fossem reunidas, fizeram muito menos do que Jesus, que não tinha nem um travesseiro para deitar a cabeça. A caridade material, ela é uma porta para a caridade moral que nós precisamos desenvolver. Outra sugestão, auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Irmos aprendendo a procurar a dor de quem está ao nosso redor, né? Procurando saber de verdade como estão os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, os nossos confrades e irmãos do centro espírita, porque alguém pode estar precisando de nós, a gente precisa prestar atenção. Outra sugestão, saber que temos que primeiro amar para sermos amados, né? Virar de uma vez a página daquela tese que diz eu amo na medida em que me amam. Não, isso é um amor egoísta, isso é um amor primitivo. Eu preciso ter a consciência da necessidade que primeiro eu
dê o primeiro passo e ame, e nem me preocupe em ser amado, isso é consequência, né? E, retomando a ideia de Leon Denis, outra sugestão, estudo e reflexão, esse estudo moral, né? Que desenvolve a razão e nos permite, quanto mais desenvolvemos a nossa razão, separar o bem do mal e com mais liberdade escolhermos o caminho do bem. Então, eu trouxe também, meu Deus, o tempo passa muito rápido, né? Mas só para a finalização, já que iniciamos com um exemplo de pessoas ligadas àquele regime nazista, de alta intelectualidade, altíssima e nenhuma moralidade, quem sabe encerrar com uma lembrança e uma homenagem a quem caiu perante os nazistas, Maximiliano Maria Kolbe, o padre Kolbe, canonizado pelo Papa João Paulo II, e que desencarnou no campo de concentração de Auschwitz em julho de 1941, ele que se encontrava preso por ser judeu neste campo de concentração, e quando em certa oportunidade 3 prisioneiros fugiram e as lideranças do campo de concentração escolheram 30 prisioneiros, ou seja, 10 por 1, para selecionar 10 que deveriam morrer em troca daqueles 3 que fugiram. E naquela seleção macabra foi escolhido um pai de família chamado František, nome difícil, né? František Gajowniczek, um pai de família que naquele momento desesperou-se. E o padre Kolbe, vendo aquela situação, se ofereceu para ser sacrificado no lugar de František. E o líder do campo de concentração, ao perceber aquela atitude, aquele sacerdote católico esquálido que se aproximou para substituir na morte o primeiro escolhido. E esse chefe de campo de concentração perguntou em alemão, Warum, por quê? Por que você está fazendo isso? Não conseguia entender aquela liderança altamente intelectualizada, mas seca de sentimentos. Não era capaz de compreender a atitude desse espírito. A condenação era a morte por inanição, a morte de fome. E o padre Kolbe desceu a cela com aqueles 9 companheiros e os conduziu em cânticos, orações e preparação até a desencarnação de todos. Tornado santo em 10 de outubro de 1982 pelo Papa João Paulo II. Né? Padre Kolbe é lembrado em muitas palestras por Divaldo Pereira Franco. Então, irmãos, eram essas as nossas reflexões. Tudo que pudéssemos falar sobre o amor seria talvez pouco, porque o que essas lindas palavras querem é nos tocar para que consigamos desenvolver esse sentimento em nós, seguindo esses exemplos magnânimos. Então, vamos encerrar com a nossa prece. Nós fechamos os olhos, elevamos o nosso pensamento ao alto, mentalizando Jesus mais uma vez,
agradecendo essa oportunidade de passarmos este tempo juntos, que a luz divina nos ilumine, que os amigos espirituais, onde quer que estejamos, nos amparem, nos ministrem as boas energias que necessitamos para o nosso fortalecimento, protegendo a todos os nossos familiares. E neste momento, nos unamos em irradiação, lembrando todos aqueles que necessitam mais do que nós, neste momento, desse amparo da espiritualidade. E nós mentalizamos a todos aqueles lares que conhecemos onde ainda falta a espiritualidade, onde ainda falta Jesus. E fazemos uma irradiação especial a todos os que estão afetados pela pandemia de Covid-19, os doentes internados nos vários hospitais do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Brasil, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos os que estão em nosso lugar na linha de frente do combate à pandemia, e também as autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para que sejam inspiradas nas melhores decisões no combate a esse flagelo coletivo que estamos vivendo. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, encerramos este trabalho. Que assim seja. Muito boa noite, então, meus irmãos. Muito obrigado pelo convite e um ótimo fim de semana a todos nós.